lados eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou eu recebi por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz Quero saudar a todos os irmãos que estão vendo agora este culto, aqueles que virão a ver depois, nos outros dias, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. É muito bom saber que nós temos a nossa confiança, a nossa base, o nosso alicerce firmado na rocha viva, que é Jesus Cristo. Gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia de vocês no livro de Josué, capítulo 3. Josué capítulo 3, os versos 2, 3, 3, 4 e 5. Josué capítulo 3, versículo 3,
versículo 4 e versículo 5. E deram ordens ao povo, dizendo: quando vocês virem que os sacerdotes levitas estão levando a arca da aliança do Senhor, seu Deus, saiam também do seu lugar em que vocês estão, sigam a arca. Contudo, deixem uma distância de cerca de 1 quilômetro entre vocês e a arca. Não se aproximem dela. Dessa forma vocês saberão o caminho pelo qual devem ir, visto que nunca antes passaram por tal caminho. Josué disse ao povo: santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Nós temos passado dias difíceis, dias conturbados, dias complicados, em que o desespero muitas vezes toma nossa mente, o nosso coração, mas nós temos que ter a certeza que o Senhor mandou o seu único filho por nós, para que hoje nós pudéssemos estar aqui. E eu li esse texto justamente para que vocês entendam que quando Josué fala assim, quando vocês virem os sacerdotes levitas carregarem a arca, é para que vocês saibam o caminho, porque vocês vão entrar num caminho pelo qual vocês ainda não passaram. Muitos de nós somos jovens, muitos de nós são anciões, mas em toda a história, depois de alguns acontecimentos, nós não passamos por algo como esse. Isso nos assusta, nos deixa inseguros. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, quem vai nos suprir, como é que a gente vai ganhar dinheiro para comprar algumas coisas. E aí Josué diz ao povo, e é o que eu quero que vocês se atentem. Josué disse ao povo: santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Esse momento é um momento que o povo de Deus deve tirar para se reconectar com Deus, ter uma comunhão com Deus, para que assim nós saiamos desse período mais fortalecidos do que chegamos, mais fortes do que chegamos, para que Deus nos faça atravessar por lugares que ainda não andamos. A próxima música que nós iremos cantar é uma declaração que nós louvaremos esse nosso Deus, porque o nome dele é grande, porque ele é poderoso, porque ele não nos desampara. E foi por causa dele, pelo seu sacrifício, através da sua morte, que hoje nós podemos viver essa vida maravilhosa, uma vida de servidão, de serviço a ele, porque nele nós temos liberdade. Amém. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois teu nome é santo, pois teu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo.
exaltado nas alturas, glorioso no céu, humilde vieste a terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me,
maravilhoso, Senhor Jesus. Ó Pai, porque na fundação do mundo o Senhor nos escolheu para sermos o seu povo. Ó Deus, nós não entendemos porquê, não adianta nós tentarmos racionalizar, ó Pai, o que o Senhor fez. Porque não cabe, ó Pai, nas nossas mentes entender que um Deus em toda a sua glória, em todo o seu poder, despiu-se de tudo isso para vir até nós, para nos mostrar, Senhor Jesus, o teu amor, o teu grande amor. A tua graça, ó Pai, nos alcançou, Senhor Jesus, é por isso que nós estamos aqui. E ó Deus, nós queremos te louvar e te engrandecer pelo seu sacrifício na cruz, pela tua morte na cruz, o derramamento do teu sangue na cruz, porque foi por intermédio dele que hoje nós podemos, ó Pai, dizer que nós estamos aqui para glorificar o teu nome. É por causa disso, ó Deus, o seu sacrifício, que não foi em vão, é que nós estamos aqui para dizer que as nossas vidas pertencem ao Senhor, e somente a ti pertence, ó Pai, tudo que temos, tudo que somos. Porque, ó Pai, se nós estamos aqui, ó Pai, se não for para te adorar com as nossas vidas, se não for para mostrar, ó Deus, para o nosso próximo o teu amor, revelar através das nossas vidas o teu amor, de nada somos, ó Pai. Ó Pai, eu quero te agradecer porque o Senhor nos escolheu. Eu quero te agradecer por esse período, ó Deus, que tem servido, ó Deus, para nós refletirmos sobre o teu amor, sobre a tua graça. É no teu nome que nós oramos, é no teu nome que nós agradecemos, ó Deus, pelo teu sacrifício. Amém, Senhor Jesus. Boa noite, amados irmãos, amadas irmãs. Esse dia é um dia muito especial para a vida de toda a cristandade, de todos os cristãos em todo o mundo, porque nesse dia, nessa sexta-feira, há pouco mais de 2000 anos atrás, Jesus conquistou a nossa vitória na cruz. Jesus que nasceu, vindo da parte de Deus. E se você for abrir a sua Bíblia em Apocalipse 13:18, esse Jesus, esse cordeiro que foi morto, ele foi morto desde antes da fundação do mundo. Portanto, era plano do Senhor, um plano de redenção, um plano de resgate, um plano de nos livrar da morte. E eu quero, queridos, começar esse culto dizendo que este é o dia mais importante da vida daqueles que creem que só Jesus, que só o sangue dele que purifica de todo o pecado, porque esse é o dia do nosso verdadeiro nascimento, da nossa verdadeira vida, do sentido real da vida. Jesus foi à cruz para nos dar vida. Jesus foi à cruz, como nós acabamos de cantar, para morrer a nossa morte, para que nós pudéssemos aí então vivermos a sua vida. Por isso, queridos irmãos, hoje é um dia de celebração para o povo de Deus. Dias que nós já falamos aqui, dias que nós não sabemos o que vai acontecer no futuro, com toda essa dúvida, com toda essa expectativa que nós estamos vivendo, tempos que nós nunca vivemos, dessa pandemia que tem parado o mundo. Portanto, é dia de celebração sim, porque nós, aqueles que receberam, aqueles que confiam no Cristo Todo-Poderoso, que foi à cruz para vencer a morte, para vencer a segunda morte, para nos livrar e resgatar-nos do inferno, é o Cristo que deu para nós uma certidão de novo nascimento, uma vida que faz sentido não só para essa existência aqui, mas para toda a existência. Por isso, meu amado irmão, minha amada irmã, você que está na sua casa, você que provavelmente possa estar em qualquer outro lugar assistindo essa transmissão, eu gostaria de agradecer a Deus, porque um dia Ele entrou na sua vida. E porque um dia você que está ouvindo essa palavra e que ainda não recebeu esse Jesus como o único Senhor da sua vida, e que um dia você entenda o propósito pelo qual Jesus foi à cruz. É interessante, queridos, que a imagem que se faz de Jesus, quando nós vemos os quadros, as fotografias, é de um Jesus caquético, de um Jesus humilhado, é de um Jesus empobrecido, mas ali, querido, Jesus venceu. A cruz é a vitória. Por isso, quando nós lemos os relatos bíblicos, todo o tempo dos relatos bíblicos, as pessoas,
o próprio diabo, os inimigos de Jesus, queriam fazer com que ele fugisse da cruz, com que ele fugisse desse que seria o dia da grande vitória. Quiseram levá-lo como rei, quiseram levá-lo como governador, quiseram fazer, Satanás o tentou para que ele saísse do propósito, porém Jesus sabia por que ele estava aqui na terra, para assumir o meu e o seu pecado. Eu gostaria de que você abrisse a sua Bíblia, acessasse o seu smartphone, seu tablet, aonde você estivesse, num texto, para mim, que é um dos textos mais lindos da Bíblia, um texto escrito 700 anos antes da vinda de Jesus à Terra, e esse texto ele expressa exatamente aquilo que aconteceu na cruz, historicamente na vida de Jesus, há pouco mais de 2000 anos atrás. Eu gostaria que nós lêssemos Isaías, um grande profeta, que escreve de uma forma poética, mas de uma forma tão linda, de uma manifestação tão linda e também tão assustadora do que foi a vida de Jesus, a presença de Jesus ali, naquele dia, naquela sexta-feira, às 3 horas da tarde, quando Jesus inclinou sua cabeça e disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, está consumado, está feito, Pai. E ali Jesus se entrega para que ele pudesse conquistar a vida para mim e para você. Isaías 53, e nós vamos pensar sobre o seguinte tema hoje: a cruz de Cristo, do sofrimento ao júbilo. A cruz de Cristo, do sofrimento ao júbilo. Isaías 53 diz assim: quem creu na nossa mensagem, na nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência que nós desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores, e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. Certamente, com certeza, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o considerávamos castigado por Deus afligido, atingido e afligido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. O Senhor, porém, fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pôde falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará na sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito, pois pelo seu conhecimento o meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Por isso, eu lhe darei uma porção entre os grandes, ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou na sua vida a morte e foi contado entre os transgressores. Pois ele levou o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Pai querido, te louvo pela tua palavra, te louvo por essa grande obra, Senhor, do Senhor em Cristo Jesus, porque o Senhor nos amou de tal maneira que nos deu o seu Filho, para que aqueles que crescem no sacrifício vivo de Jesus não perecessem, mas tivessem a vida eterna. Fala conosco nessa noite,
fala com os nossos corações. É em nome de Jesus que nós oramos e te pedimos. Amém, Senhor. Jesus, a cruz de Cristo, do sofrimento ao júbilo. A primeira coisa que nós observamos nesse texto, meus amados, meus queridos irmãos e amigos, é que Isaías, ele aqui faz um quadro da figura desprezível, esmagada, da figura oprimida de Jesus na cruz. Jesus, queridos, ele caminhou, um homem perfeito, um homem que não tem pecado nem mentira na sua boca, mas era preciso que ele fosse à cruz como cordeiro perfeito que tira o pecado do mundo. Mas a cena da cruz não foi uma cena bonita. A cena anterior à cruz foi um Jesus que apanhou, foi um Jesus que foi esbofeteado, foi um Jesus que foi trocado por ladrões, foi um Jesus que estava entre ladrões, entre bandidos, sem ter feito coisa alguma. E a palavra aqui de Deus diz que Isaías, olhando para frente, olhando para um futuro onde Deus revela a figura de Jesus, é que a figura de Jesus era um homem de uma aparência desfigurada. Jesus, queridos, foi extremamente violentado fisicamente. Jesus foi esbofeteado pelos soldados romanos. Jesus apanhou por frente e por trás, tiraram-lhe a roupa, ele ficou nu, foi cuspido. Blasfêmia sobre ele. Jesus apanhou como ninguém. Antes dele ir para a cruz, antes dele sofrer, antes de que suas mãos recebessem aqueles pregos e ele ficasse ali pregado naquela cruz. Isaías vai dizer aqui, queridos, no versículo 2b do capítulo 53, que ele não tinha qualquer beleza, nada naquele dia que alguém visse aquele homem poderia contemplá-lo com beleza. Muitos meneavam a cabeça, outros se escondiam o rosto para vê-lo, outros viravam as costas e iam embora. Jesus ali sozinho, sem seus amigos, sem aqueles que por muito tempo, por 3 anos, foram discipulados por ele. Jesus sozinho, Jesus com aparência desfigurada. Jesus, queridos, estava ali como alguém desprezado e rejeitado. Aquele homem que curou pessoas, aquele homem que tocou leprosos, aquele homem que conversou com mulheres, coisa que na cultura era impossível por homem, aquele homem que nunca agiu com preconceito contra ninguém, aquele homem que comia com ladrões e pecadores. Agora as pessoas olhavam para ele e olhavam com rancor, olhavam, queridos, desprezando. Jesus ali sozinho, nem um amigo, nem um daqueles que ele curou. Aliás, 1 semana antes, 6 dias antes, ele entrando em Jerusalém, as pessoas colocando ramos, dizendo: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. 6 dias depois: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Jesus abandonado, Jesus rejeitado, Jesus desprezado. Você, como ser humano, já foi desprezado alguma vez? Alguém já te rejeitou? Muitos de nós sofremos, queridos, porque fomos rejeitados na infância. Muitos de nós ainda não sabemos lidar com esse negócio de rejeição. Jesus soube o que era ser rejeitado. Jesus ali com aquela aparência dele desfigurada, ele sendo desprezado e rejeitado pelos homens. Mas no versículo 3b, vai dizer que Jesus era um homem de dores. Jesus era um homem maduro na dor. Jesus não reclamou na dor. Jesus, ele não murmurou na dor. Pai, porque eu tão perfeito, tão justo, porque eu, Senhor, tão manso, porque eu que nunca menti, porque eu nunca pensei maliciosamente, porque eu, Pai, eu nunca fiz coisa injusta, porque eu estou na cruz. Não, Jesus soube o que era padecer. Foi um servo sofredor que se calou na hora da morte, que se calou na injustiça. Ele foi maduro, ele foi um homem que soube o que é padecer, porque ele foi designado para isso desde antes da fundação do mundo. Jesus morreu antes de criar todas as coisas. Esse é um mistério. E esse é um mistério, queridos, que revela o quanto Deus nos ama, o quanto Deus planejou um plano já perfeito. Antes que o homem existisse, antes que o homem pensasse em pecar, Jesus já havia decidido resolver o problema do homem, que foi esse distanciamento do homem para com Deus, porque o homem decidiu andar independente de Deus, o homem decidiu andar autonomamente, buscando o seu próprio ego, o seu próprio prazer, a sua própria satisfação. Esse homem abandonou Deus, esse homem se tornou inimigo de Deus, e como inimigo de Deus, ele levantou uma dívida diante de Deus.
Ele adquiriu uma dívida diante de Deus. E Deus mandou o seu Filho puro, unigênito, para pagar essa dívida. Jesus soube o que era sofrer. E naquele tempo, também naquele momento, o versículo 3, parte C, diz que Jesus, todos os que olhavam, não tinham sobre ele qualquer estima. As pessoas, grande parte das pessoas que andaram com Jesus naquele tempo, andaram com Jesus para sugar Jesus, mas não queriam o Jesus que veio para trazer uma nova existência. Eles não quiseram o pão da vida, eles não quiseram a água da vida, eles não quiseram o bom pastor que cuida das suas ovelhas. E na cruz eles olhavam Jesus como alguém sem estima, como alguém odiável, como alguém que não merecia qualquer afago, qualquer palavra de carinho. E ali Jesus foi vilipendiado. Desce da cruz, Jesus. O Senhor que curou a muitos, agora salva-te a ti mesmo. Estou com sede. Eles colocam ali, queridos, embebem ali um vinagre para com Jesus. Havia aplausos de muitas pessoas dizendo: agora ele merece. Dos religiosos: agora sim, vamos nos livrar desse homem. Essa era a figura física desprezível de Jesus. Nós não temos conta de como Jesus estava naquela cruz, mas o texto aqui aponta essa figura física de Jesus, um homem com uma aparência desfigurada, um homem desprezado e rejeitado, um homem que não tinha qualquer estima dos outros, mas um homem maduro na dor, que sabe o que é padecer, que sabe o que é sofrer, que no momento da dor, ele não questionou Deus por ser justo, por ser bom, mas ele aceitou e ele recebeu aquilo como a vontade plena do Pai, para que ele passasse por tudo aquilo, para comprar, para resgatar o seu povo, aqueles a quem ele escolheu para ser a sua igreja, para ser o seu povo. Mas uma segunda coisa que nós vemos a partir do versículo 4 até o versículo 9, é a ação substitutiva de Jesus na cruz. Isso, queridos, é muito importante que nós saibamos, porque Jesus foi na cruz, não foi como Marte, ele foi substituir-nos. O preço do pecado, a condenação do pecado era nossa, era minha e era sua. E Jesus ali, ele leva sobre si todo o nosso pecado. E aqui, queridos, nós precisamos entender que o que é que aconteceu com Jesus, muito mais do que no plano físico, da desfiguração dele, do desprezo, da falta de estima. Aqui nós temos um plano tanto quanto mais profundo, porque tudo o que era, o que estava em nós, foi jogado em Jesus. Primeira coisa, no versículo 4, diz que ele levou todas as nossas dores sobre ele. Tudo aquilo que nos aflige, tudo aquilo que incomoda o nosso coração, seja baixa autoestima, seja pressão, opressão, toda a dor que o pecado cometeu e o pecado provocou em mim e em você, Jesus levou naquele dia na cruz. E levou não só de um, mas levou de toda a humanidade. Todo o preço do pecado do primeiro Adão, do Adão até o último homem nascente, Jesus levou sobre si em seu corpo, a nossa dor, a miséria do ser humano, a miséria que o pecado causou, provocou em nós. Jesus levou sobre si, sobre ele. Jesus assumiu a nossa dor sobre ele. Versículo 5. Vai dizer que Jesus se tornou culpado por causa das nossas transgressões, por causa da nossa malícia, por causa da nossa inveja, por causa da nossa impureza sexual, por causa da nossa língua de fofoca, por causa de tudo aquilo que nós cometemos, coisas grandes e coisas que nós não observamos que são pecados, por causa da nossa avareza, por causa dos ídolos do nosso coração, por tudo isso, Jesus foi considerado culpado onde nós éramos culpados. Mas Jesus recebe uma punição que era nossa, no versículo 6 já está escrito. O versículo 6 diz que todos nós, como ovelhas desgarradas, escolhemos o nosso próprio caminho.
escolhemos a nossa própria vontade, escolhemos o nosso próprio rumo. Porém, o Senhor, o Pai, Deus, fez cair a punição da nossa autonomia sobre o Jesus que sempre fez a vontade do Pai. Lembra do Getsêmani? Quando ele está passando por um momento tão difícil ali, no capítulo 26, descrito ali no capítulo 26 de Mateus. Jesus está dizendo ali para o Pai: Pai, se é possível, passa de mim esse cálice, mas Pai, faça-se a tua vontade. Orou segunda vez, a mesma coisa, mas faça-se a tua vontade. Orou a terceira vez, a mesma coisa, mas faça-se a tua vontade. Ele levantou dali, chamou os seus discípulos: é chegada a minha hora. Ele recebe a punição do Pai por minha causa e por sua causa, meu amado. Dá para pensar num amor como esse? De alguém que nos substitui, de alguém que nos perdoa de tal forma. Na quarta-feira nós estávamos estudando sobre misericórdia. E uma coisa muito interessante, queridos, que além de Cristo nos ter perdoado, ter pago a nossa dívida, Ele colocou em nós a sua justiça, Ele colocou em nós a sua própria natureza, uma natureza de bondade, de amor, de misericórdia, de mansidão, de domínio próprio, de fidelidade, de bondade, de benignidade, que é o fruto do Espírito Santo de Deus em nós, que é a própria pessoa e o caráter de Cristo em mim e em você. Mas Ele recebeu a punição em nosso lugar. Versículo 7 diz que Jesus foi injustiçado. E injustiçado sem merecer. Você não é o Rei dos Reis? Diga aí. Pilatos o provocando, o Sinédrio o provocando, os sumos sacerdotes o provocando, mas Jesus ficou calado. Se você tem acompanhado a série de estudos A Felicidade Segundo Jesus, lembra que quando nós pensamos, e bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra, e os mansos são exatamente aqueles que recebem toda ofensa, mas eles se calam, esperando a justiça de Deus, o Senhor. Jesus ficou calado. Jesus era o único homem, o único justo que podia dizer: não, eu não fiz isso, não, eu nunca preguei, eu não falei nenhuma mentira, não, eu nunca pensei maliciosamente. Jesus era o único homem que poderia fazer isso, e com toda a injustiça e blasfêmia, ele resolveu, como uma ovelha muda, ficar calado. Ele foi injustiçado, meu querido. E você sabe o que é ser injustiçado muitas vezes. E a gente quer lutar pelo direito. Nós chamamos o advogado, nós vamos até o juiz. Jesus, que não merecia, foi injustiçado e fica calado. O versículo 8, ele vai dizer que Jesus foi julgado injustamente. E injustamente ele foi oprimido. Ele foi levado ali. E Jesus, ele é levado ali injustamente. Queridos, numa quinta-feira de madrugada, os sumos sacerdotes vão até o palácio daquele que cuidava, do governador que cuidava ali de Israel. E eles julgam Jesus de madrugada. Era impossível, nenhum juiz trabalhava de madrugada. Jesus, ele é julgado de madrugada, injustamente. Porque ele se dizia: eu sou o Filho de Deus, e ele era o Filho de Deus, e ele estava antes de Moisés, ele era, e ele sempre foi, e ele sempre será, ele nunca falou mentira. E os judeus e os fariseus incomodavam, e foram até o ponto de dizer: olha, ele blasfema porque ele diz que é Filho de Deus. Pilatos lava as mãos, julga Jesus. A multidão toda gritando: crucificam, crucificam. E na sexta-feira, 3 horas da tarde, Jesus já estava morto por nossos delitos e pecados. E a segunda coisa é que Jesus foi condenado à morte e a ser enterrado junto com os pecadores. Versículo 9 diz que foi-lhe dado um túmulo entre os ímpios. Ele foi enterrado entre os ímpios. Ele foi enterrado num túmulo de ricos. José de Arimateia e Nicodemos pegam o corpo de Jesus e enterram no túmulo emprestado. Esses homens o colocaram ali, enrolado um linho, e Jesus foi até ao sepulcro. Jesus morreu, levaram no sepulcro, uma sexta-feira que após a morte de Cristo Jesus se torna em trevas,
gente ressuscitando, trovões, terremotos. Mas aquele dia foi dia de vitória. Um Jesus que age de forma substitutiva. Nós não poderíamos pagar essa conta. A gente até que poderia tentar viver justamente, viver de forma pura. Mas a palavra de Deus diz que se nós errarmos em um ponto da lei, nós já erramos em toda a lei. Portanto, era impossível pagarmos. E Jesus cumpriu a lei, toda a lei, perfeitamente, para que Ele nos justificasse diante do tribunal de Deus. Ele nos substituiu na cruz. Nos versículos 1 a 3, nós vemos a figura desprezível de Jesus na cruz. Nos versículos de 4 a 9, nós vemos a ação substitutiva de Jesus na cruz. Mas uma terceira cena que nós vemos no versículos 10 até o 12 é a alegria e a honra do Jesus sofredor. No versículo 10a, Isaías nos coloca que tudo foi feito, tudo isso aconteceu pela vontade do Pai. Deus Pai, o Senhor Todo-Poderoso, o Deus puro, santo, 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 decidiu por sua vontade fazer com que o seu filho descesse a essa terra, se tornasse um homem como eu e você, fosse desprezado, fosse humilhado, passasse por toda a vergonha, fosse um opróbrio, fosse alvo de menearem a cabeça diante dele, para que eu e você hoje tivéssemos sentido na vida. Mas tudo isso foi feito pela vontade do Pai. João 3,16, porque Deus amou ao mundo. E o mundo aqui não é todo mundo. O mundo é aquele que crê. O mundo é você que crê. O mundo é você que virá a crer no Senhor. Porque Deus te amou de tal maneira. E que maneira? De dar o seu Filho unigênito. De doar o seu Filho para que viesse a essa terra. De doar ao seu Filho que desceu de toda a sua glória para se tornar homem como eu e você. E quando a gente vê a história de Jesus, Jesus nunca se orgulhou disso. Jesus até poderia se orgulhar de ser um filho de Deus, de ter criado todas as coisas, ter criado os mares, ter criado você, ter criado os animais. Ele é o verbo vivo de Deus, mas Jesus se humilhou e foi obediente até a morte, morte de cruz, por causa da vontade do Pai. Versículo 10a diz, contudo, foi da vontade do Senhor, o quê? Esmagar Jesus. Foi da vontade do Pai fazer o que por mim e por você? Fazer Jesus sofrer. Meu amado irmão, minha amada irmã, meu querido amigo e amiga. Não foram os judeus que mataram Jesus. Eles estavam dentro de um plano histórico, mas de uma decisão desde antes da fundação do mundo. Porque o Pai resolveu esmagar o seu Filho. Olha a profundidade dos nossos pecados. Às vezes a gente trata pecado como apenas uma questão de um desvio moral. Pecados, queridos, é errar o alvo diante da lei de Deus. Deus tem um projeto, Deus tem um plano. E sabe o que nós fizemos? Desculpa, Senhor, o meu plano é melhor do que o seu. A minha vontade é melhor que a sua. E, queridos, muitas vezes nós não verbalizamos isso. Mas quantas decisões nós tomamos sem que consultemos ao Senhor? Quantas decisões nós tomamos sem que nós falamos, Senhor, olha, eu até decidi casar, eu decidi comprar mais uma casa, mas Senhor, é teu querer isso? É tua vontade isso? Por isso, queridos, quando nós vemos aqui a profundidade do pecado, o que o pecado gerou, porque o pecado, queridos, para Deus, ele é algo tão horrível, que a vontade de Deus quando nós pecamos, e lembrem, pecado não é só fazer o erro, pecado é pensar e desejar. O pecado começa no coração. A vontade de Deus é nos fulminar.
Porque Deus não coaduna com os nossos erros. Deus não coaduna com meias verdades. Deus não coaduna com fofoca. Deus não coaduna com inveja. Deus não coaduna com impurezas de todas as fontes. Deus não coaduna, queridos, com ódios do coração. Deus não coaduna com acessos de raiva. Isso não faz parte da vontade de Deus. E o pecado é tão horrendo que Deus decidiu, foi vontade de Deus, esmagar Jesus. Lançar toda a cólera da sua ira no seu próprio filho. Acho que é preciso a gente refletir melhor sobre os nossos pecados. Porque foram eles, e por causa deles, que Jesus morreu. Mas, diante de tudo isso, Jesus recebe do Pai o prêmio, uma grande família. Jesus veio, queridos, para agregar um povo, para agregar uma igreja, para agregar pessoas reunidas em torno da cruz dele. A cruz de Cristo nos aproxima e nos reconcilia com o Pai. E agora nós somos parte de uma grande família que se chama igreja. O versículo 10b diz: e embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua prole. E prolongará os dias dessa prole. E a vontade do Senhor prosperará na sua mão. Olha o presente que Cristo ganha nas suas mãos. Cristo ganha um grande presente. Ele ganha a igreja do Senhor. Ele conquistou a igreja. Por isso ele é o Senhor da igreja. Não são homens. Não são líderes. Não é uma boa estrutura. Mas o Senhor da igreja é Jesus. A Bíblia vai trabalhar com uma imagem, com uma metáfora de Jesus, que a igreja é a noiva de Jesus. Jesus é o Senhor, é o marido da igreja. Ele conquistou isso na cruz. Ele conquistou isso por direito, queridos, na cruz. Portanto, queridos, nós somos chamados para um corpo onde o cabeça é Cristo e nós somos o seu corpo, uma família que obedece, e não só obedece, mas uma família que anda nos mesmos passos do seu Senhor. Versículo 11. A palavra de Deus diz aqui, queridos, no versículo 11, que depois do sofrimento da sua alma, ele verá a luz. Depois que ele vai até o Hades, depois que ele vai até o sepulcro, uma visão de trevas, ele verá a luz, ele é ressurreto. Ele vive de novo. E depois que ele vê tudo o que ele fez, ele fica satisfeito. Puxa, Pai, foi muito bom o que nós fizemos. Puxa, Pai, essa obra de redenção foi maravilhosa. É como se Jesus desse um brado de vitória. É quando ele fala lá na cruz: está consumado, Pai, está feito. E quando ele vê tudo isso, ele diz, ele está satisfeito. E pelo seu conhecimento, o meu servo justo, Jesus, justificará a muitos. Aqui ele está dizendo que não justificará a todos. E a palavra justificação aqui é uma palavra forense, uma palavra usada em fóruns romanos, onde o juiz, diante de um advogado, dizendo: olha, Pai, e Jesus ali como nosso intercessor dizendo: olha, Pai, ele cometeu pecado sim, mas eu fui à cruz, eu o salvei, e nós somos declarados inocentes de todos os nossos pecados. Romanos 8:1 diz que já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas você vai dizer assim: pastor, eu ainda cometo alguns pecados. É verdade. A nossa luta aqui, ela é contra o velho homem ainda, que está aqui lutando contra nós. É uma luta espiritual muito grande. Mas você já não é mais escravo do pecado. Cristo te libertou. Você é verdadeiramente livre. Livre de toda rejeição, livre de todo escárnio. Livre, queridos, de toda baixa autoestima. Livre, queridos, de tudo aquilo que falaram sobre você um dia. O que importa é a declaração de Jesus: você é meu, você é minha. O que importa é a declaração de Deus dizendo: você é meu filho, eu te gerei. Você é uma nova criatura, você é nascido de novo. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus.
E por último, versículo 12 diz que Jesus é honrado pelo Pai sobre todos, pela obra que ele fez, fruto da sua obediência. Por isso eu lhe darei uma porção, colocarei você em lugar de honra. E a palavra de Deus em Filipenses diz que o nome de Jesus está sobre todo nome, pelo qual todos dobrarão o seu joelho e reconhecerão que ele é Cristo, Filho de Deus Altíssimo. Ele se humilhou, sim, queridos, mas agora ele está à direita do Pai, como alguém honrado, como um Deus vivo, o Jesus humano que intercede por mim e por você nessa batalha que nós temos aqui na terra. Por isso, queridos, que hoje é um dia de alegria, hoje é um dia de plena satisfação, mas não só hoje, porque todos os dias nós precisamos acordar dizendo: Pai, a tua misericórdia se renova, porque Jesus morreu em meu lugar, Jesus me livrou do domínio do pecado, Jesus me livrou do domínio da carne, Jesus me livrou do domínio do mundo e do diabo. Jesus levou o pecado de muito e pelos transgressores intercedeu. E o fruto da sua obediência é que o seu nome está sobre todo nome. Jesus tem toda a autoridade. Quando ele ressuscita, ele fala para os seus discípulos: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Estar aqui nessa sexta-feira, lembrando de um evento histórico que nasceu no coração do Pai, na eternidade, antes da criação, é um motivo, querido, de louvor e de nós nos alegrarmos. Se possível, de chorarmos, sim. Porque quando nós olhamos para nós, assim: peraí, Pai, mas eu não mereço, e ninguém merece. Nenhuma obra, nada que nós pudéssemos fazer poderia conquistar esse amor tão grande de Deus. Ele resolveu como um ato de misericórdia, caridade e perdão sobre as nossas vidas. Eu gostaria aqui de terminar trazendo 3 considerações. A primeira consideração é que a cruz, considere a cruz como o dia mais importante da história. Jesus dividiu a história. E não porque ele dividiu a história porque a partir daí, antes de Cristo, depois de Cristo, não. Ele dividiu a história porque ele veio para trazer redenção. Ele veio transformar a vida de homens e mulheres. Jesus tem poder para salvar, e ele continua salvando homens de toda a raça, de toda a tribo e nação, chamando homens para que se reconciliem com Deus. E hoje, queridos, se você não tem essa vida reconciliada com Deus, hoje Jesus que pagou o preço do seu pecado, Jesus que pagou o preço de tudo aquilo que você faz e que você comete e que às vezes você acha correto. Olha, hoje é dia de arrependimento diante de Deus. Hoje é dia de você dobrar o joelho diante do Senhor, gritar por misericórdia. Jesus está com seus braços abertos, querendo trazê-lo para perto do Pai, para que você conheça a vontade de Deus, para que você conheça a vontade do Pai, para que você seja reconciliado por Pai. Mas não há outro intermediário a não ser Jesus. Por isso, o maior evento da história foi aquela sexta-feira, onde Jesus desfigurou, Jesus substituiu-nos na cruz, mas esse Jesus foi honrado pelo Pai. Considere, em segundo lugar, o fato de que tudo o que merecíamos sofrer pelos nossos pecados, Jesus assumiu na cruz. Tudo. Vende-se um evangelho que o crente, aquele que anda com Jesus, não sofre mais. Aquele que anda com Jesus não passa por desemprego, não passa por enfermidade, não passa por escárnio. Essa é uma das maiores mentiras que existem. O texto que nós vimos diz que Jesus foi um homem de dores. Um homem que não mereceu sofrer, mas o fez por nossa causa. Ele sofreu pelos nossos pecados e assumiu todo o meu sofrimento e a consequência do meu sofrimento na cruz, sem reclamar. Se você está passando por algum momento hoje difícil na sua vida, tirando esse momento pandêmico, porque todo mundo está passando por isso, mas alguns de uma forma mais triste, por perderem amigos, parentes,
avós, pais. Lembra? Todo o sofrimento que eu e você passamos, Jesus sofreu mais. Ele foi um homem de dores. E ele foi maduro. E não reclamou. E ficou calado. E não disse que tinha direito de não passar aquilo. Ele assumiu a nossa dor na cruz. Ele assumiu a minha rejeição emocional. Ele assumiu a minha falta de estima. Ele assumiu o meu problema físico, mas muito mais, ele assumiu o meu problema espiritual, trazendo-me para ser reconciliado com o Pai e trazendo-nos para uma grande família que é a sua igreja. E terceiro, considere o Cristo exaltado, hoje exaltado. Considere esse Cristo exaltado que sofreu, que morreu, que ressuscitou, que está à direita de Deus Pai, mas que em breve vai voltar. Olha só, Jesus sofreu, Jesus morreu, Jesus ressuscitou, Ele está à direita de Deus Pai e em breve vai voltar. Vai voltar para quê? Vai voltar em primeiro lugar para buscar os lavados pelo seu sangue. A palavra de Deus diz que sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Jesus precisou ali derramar o seu sangue. E Ele virá para buscar aqueles que creem, que foram perdoados e lavados pelo seu sangue. E Ele virá para buscar os seus. Segundo, Ele virá para cessar de vez com os nossos sofrimentos. A palavra de Deus diz que quando Ele voltar, e quando Ele nos colocar no novo céu e na nova terra, nos colocar quem? Aqueles que foram salvos, lavados pelo sangue do Cordeiro. Não haverá mais dor, não haverá mais choro, não haverá mais sofrimento, não haverá mais angústia, não haverá mais separações, não haverá mais dissensões, não haverá mais divisões, não haverá mais coronavírus, não haverá mais H1N1, não haverá mais dengue, não haverá mais câncer. Todo o sofrimento acabará. E esse Jesus que em breve vai voltar, Ele vai voltar para que nós possamos viver eternamente na família que Ele conquistou. A palavra de Deus em João 14 diz que Ele foi preparar um lar, Ele foi preparar uma casa muito grande e viveremos em paz, numa família em paz, onde Deus, o nosso Pai, estará ali, onde Jesus conquistou tudo isso para que nós pudéssemos viver numa relação de eterna amizade com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo e uns com os outros para todo sempre. O que, queridos, nós vemos na exaltação de Cristo na cruz é que esse Cristo agora não vai vir mais como um homem humilde. Ele virá nos céus, a palavra de Deus que Ele virá com seus anjos, com as suas milícias, para buscar aqueles que Ele conquistou, para cessar com os nossos sofrimentos e para que nós possamos viver numa família e num tempo para todo sempre de uma eterna amizade, de uma relação íntima com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo e uns com os outros. Por isso, hoje é um dia de alegria. Hoje é um dia das nossas esperanças renovadas. Não é um dia que nós vamos olhar para a cruz de Cristo, porque a cruz de Cristo está vazia. Ele não mais está naquela cruz. Ele ressuscitou ao terceiro dia, mas a cruz vazia demonstra que Jesus foi lá historicamente, que Ele venceu a morte historicamente, que Ele está vivo e que Ele vai voltar. Queiram acreditar, queiram não acreditar, quer que você acredite, quer você não acredite. Este Jesus, morto naquela sexta-feira, é o Jesus que está vivo hoje, intercedendo por nós e na esperança de que Ele vai voltar. Para terminarmos, eu gostaria de trazer um desafio para você pensar. Em dias de tanto sofrimento como aqueles que estamos vivendo hoje, no presente, tantas mortes, tanta ansiedade, tantos problemas que virão após tudo isso passar, problemas de emprego, problemas talvez de fome, de desespero, de aumento da violência. Os prognósticos não são bons, os prognósticos não são os melhores, mas em dias de tamanho sofrimento, como aqueles que nós estamos vivendo no presente,
É tempo de trazer à memória o sofrimento do homem Jesus, sofrimento por toda a humanidade, onde ele traz cura, alegria, salvação, vida abundante a todos aqueles que nele creem, a todos aqueles que reconhecem que sem Jesus, sem o sangue dele derramado, não há perdão de pecados. Por isso, nesses dias que nós estamos passando, traga à memória, pela fé, aquilo que Jesus passou. O homem-Deus que sofreu, o homem-Deus que foi até a cruz para conquistar, para resgatar, para nos comprar da escravidão do pecado, trazendo ali naquela cruz cura, alegria, salvação, vida abundante a todos aqueles que nele creem. Por isso, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, queridos amigos e amigas que estão ouvindo essa transmissão, renove essa esperança. Olhe para Jesus. Olhe para a obra dele na cruz. Ele deu um grito naquela cruz: está consumado, está feito. E se você ainda não recebeu esse perdão, se você ainda não tem certeza, se você ainda tenta justificar os seus próprios pecados na sua autojustiça, é tempo de você olhar para Jesus. É tempo de você se render a Jesus. Se você já tomou essa decisão, renove a sua aliança com esse Cristo. Às vezes a nossa fé, às vezes a nossa conduta como cristãos, ela está muito longe daquilo que é padrão, de vivermos um verdadeiro discipulado, de assumirmos sofrimentos na nossa vida, mas sabermos que está toda à nossa disposição a eternidade com Jesus, a presença de Jesus, o carinho de Jesus, que não nos deixa um só minuto, mas que atravessa conosco todo vale, toda dificuldade, todo problema. Que Deus te abençoe, queridos. Que nesse dia da paixão, onde muitas pessoas têm quadros de um Jesus caquético, de um Jesus perdedor, saiba que este Jesus venceu a morte. Confie nele. Ele é o único que pode te reconciliar com Deus. Não há mais ninguém, nenhuma pessoa, nenhum personagem, por melhor que tenha sido, que substitua o poder de Jesus, que está entre nós e o Pai, nos reconciliando com Deus. Que hoje seja dia de reconciliação na sua vida. Que hoje seja um dia de alegria e de festa na sua vida. Que Deus te abençoe ricamente. Preciso
triunfo meu gozo será, pois um dia Jesus me dará, desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Nessa cruz para mim há mistério sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo meu gozo será, pois um dia em lugar de uma cruz a coroa Jesus me dará. Nessa cruz padeceu, desprezado, morreu, meu Jesus para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo meu gozo será, pois um dia em lugar de uma cruz a coroa Jesus me dará. Sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo meu gozo será, pois um dia em lugar de uma cruz a coroa Jesus me dará. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, louvamos-te, Senhor, pelo Senhor ser o Senhor da história. Porque antes da história acontecer, o Senhor já deu a solução para a história. O destino, Senhor, que o Senhor planejou, Ele, Senhor, é lindo, Ele é maravilhoso, está tudo pronto, está tudo feito. Por isso, ó Deus, nesse dia, renova, Senhor, a nossa aliança, renova a nossa alegria, renova, Senhor, a nossa esperança num Deus, ó Pai, que se importou conosco, que se importa conosco, a ponto de nos preparar o melhor, a ponto, Senhor, de nos amar de uma forma tão grande, de uma forma tão exagerada, Pai. Que, ó Deus, a nós nos cabe nos constranger diante do Teu amor. A nós nos cabe, Senhor, cair de joelhos diante do Teu amor e dizer, Pai, te louvamos por uma misericórdia, porque nós, ó Pai, sabemos o quanto nós não merecemos o Teu amor, o quanto nós não somos merecedores da Tua graça, Pai. Mas o Senhor aqui assim o quis fazer. Por isso, glorificado seja o Teu nome, glórias ao Senhor, bradamos aleluias ao Senhor, Pai. Louvado seja o Teu nome, por tão grande amor, Senhor. Pela história estar pronta. Por isso, ó Deus, tira o temor do Teu povo, tira o temor da Tua igreja, Senhor, em relação a essa pandemia, em relação a dias piores que virão, Senhor. Porque o Senhor está conosco, o Senhor está pegando no nosso braço, na nossa mão direita. O Senhor é o Senhor que conduz a história. E nós, ó Pai, entendemos que tudo isso que está acontecendo está diante da Tua soberania. O Senhor está sentado no trono, controlando tudo e todos, Pai.
Por isso, Senhor, que nossa gratidão ao Senhor, por o Senhor ter, há 2000 anos atrás, ó Deus, feito com que Jesus, historicamente, Senhor, passasse por tudo isso, nos substituísse, ser desfigurado, mas o nome de Jesus é honrado, está sobre todo nome, Pai. E nós, ó Pai, estamos aqui como discípulos e discípulas do Senhor, ó Deus, seguindo os passos do Mestre, seguindo os passos de Jesus. Por isso, ó Deus, revitaliza a tua igreja, aviva a tua igreja, Senhor. Ó Deus, tira os nossos olhos, ó Pai, da miséria que nós, ó Pai, tanto nos dedicamos para essas coisas que são boas, que são benéficas, mas, Pai, quanto nós temos priorizado essa terra, o quanto nós temos priorizado as nossas conquistas humanas, o quanto nós temos priorizado o nosso nome, a nossa grande reputação, ó Pai, e o quanto, Senhor, nós temos deixado, Senhor, nosso discipulado radical, verdadeiro de lado, Pai. Ó Deus, que esses tempos de coronavírus sejam tempos, ó Pai, de um renascimento da tua igreja. Que a tua igreja, Senhor, saia desse período revigorada, reavivada. Que saia, Senhor, com desejo único, Senhor, de fazer a tua vontade, de estar satisfeita com o que tem. Ó Deus, de passar pela dor, dando glórias ao Senhor, porque o Senhor, ó Pai, Jesus, assumiu tudo isso na cruz. Cura o teu povo. Cura, Senhor, e dá, Senhor, e traga salvação. Traga salvação para os nossos vizinhos, para aqueles parentes que ainda não receberam o Senhor Jesus verdadeiramente nos seus corações. Nós não estamos falando de religiosidade, Senhor. Nós estamos falando aqui, Senhor, da pessoa de Jesus, que é o verdadeiro evangelho e que é o único que pode, Senhor, fazer com que o homem se reconcilie, porque é Ele que traz a reconciliação com Deus e que traz essa amizade, esse comprometimento íntimo com o Senhor. Ó Deus, dá-nos essa alegria, essa satisfação, essa responsabilidade e renova, Senhor, a nossa vida no Senhor Jesus. É o que nós te pedimos, agradecidos pela obra perfeita do Senhor em Cristo Jesus na cruz, para a honra, glória e louvor do teu nome. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, as bênçãos e as consolações do Espírito Santo estejam sobre o seu povo e sobre ele permaneça desde agora e para todo sempre. Amém e amém, Senhor.